por aí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. A sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, minha gente. Hoje é dia 19 de outubro de 2021, prazer grande ter você aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado você que está aí do outro lado sempre nos prestigiando, né? Aqui em nossa pauta hoje, nós estamos recebendo os advogados Glauber Guedelupe e Felipe Boareto. E vamos conversar, como eu havia informado ontem para os amigos, a respeito das eleições que acontecem na 35ª subseção da OAB, que abrange os municípios de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. Eleições que acontecem no próximo dia 16 de novembro. E a chapa pela ordem está representada aqui hoje no nosso programa, né? O candidato a presidente da chapa pela ordem é o Glauber Guedelupe. Você que está nos acompanhando em casa aí pela nossa página no Facebook, aqui ao centro, né, o Glauber, e o vice-presidente da chapa, nosso amigo Felipe Boareto, na sua extrema direita. Eu acho que você que está em casa nos assistindo, né? Deixa eu ver. Não, é extrema esquerda mesmo. Então, minha gente, é isso, né? Vamos conhecer aqui os projetos, conhecer um pouquinho dos nossos amigos advogados, né? E na próxima terça-feira recebemos aqui, nesse mesmo horário, no nosso programa, também na mesma terça-feira, né? A advogada Karen Lívia, né? Que é a nossa entrevistada na terça-feira. Ela é da outra chapa, atual presidente da OAB, da 35ª subseção, para ouvi-la também aqui no nosso programa. Já está agendado com ela essa conversa, né? E a gente sabe que os advogados têm aí suas agendas, seus compromissos, né? E ela só pode estar conosco aí na próxima terça-feira, nesses dois programas abordando esse tema, né? Que é as eleições da 35ª subseção da OAB. Eu quero agradecer os advogados que estão conosco, que vão estar conosco, porque a entrevista vai ficar disponível aí na minha página no Facebook. Inclusive, você que está em casa nos ouvindo só pelo radinho, se quiser acessar a minha página, @jornalista Flávio Azevedo no Facebook, para nos acompanhar, vai ser um prazer grande, né? Seja muito bem-vindo, para conhecer as nossas caretas aqui, inclusive, né? E também compartilhe, se você achar necessário, se você desejar, e também estará disponível no nosso canal no YouTube, para aqueles que não têm Facebook, né, não mexe muito com rede social, mas queira ver aqui a conversa nossa, essa entrevista e todos os demais programas transmitidos em live também estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Quero agradecer os 29 mil seguidores que nós temos lá na minha página, os 57 mil inscritos lá no YouTube também. Um abraço aí para essa galera, a rapaziada que nos acompanha lá no Instagram, 10 mil e alguma coisa também.
Eu costumo dizer que para um jornalista da roça que só fala de Rio Bonito, são números bem expressivos que a gente tem lá de seguidores, de inscritos. Muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam e nos acompanham. Bom, vamos ao boa tarde dos nossos convidados, né? Começo pedindo você, Glauber, para chegar pertinho do microfone aí, para o seu boa tarde. Seja muito bem-vindo. Prazer grande recebê-lo aqui. Glauber, que é filho do Dr. Antônio Carlos Guadelupe, né? Nosso saudoso advogado aqui de Rio Bonito, também por algumas vezes presidente da 35ª subseção, que eu tinha sempre o privilégio de entrevistar na época que eu começava no jornalismo, lá trabalhando no jornal Folha da Terra, né? E além das entrevistas, a resenha também com o Dr. Antônio Carlos era sempre muito boa, falando de futebol, etc, etc, etc. Glauber, prazer te receber aqui, meu irmão. E você me traz aí boas lembranças do nosso Dr. Antônio Carlos, né? E seja bem-vindo, meu irmão. Seu boa tarde para a galera que está nos acompanhando. Boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande também aqui estar junto de você, da sua galera, dos seus ouvintes, seus seguidores. Você é um ícone da imprensa brasileira, da imprensa riobonitense e da região. Então, para a gente é uma satisfação e é uma importância muito grande estar aqui nessa data. Muito obrigado, boa tarde. Beleza, minha gente, então é isso. Está aí o boa tarde do meu amigo Glauber, né? Um abraço aqui, galera que já vai nos acompanhando aí, o Wallace Ramos. O Wallace está afinando o café lá na casa da Tia Nelly, né? E aí um abraço, um beijo lá para a Tia Nelly. Toma esse cara aqui, Eurivaldo, obrigado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Plínio Lessa, né? Boa tarde para o meu amigo Plínio Lessa, mandando um abraço aqui também para o Dr. Glauber e para o Felipe Boareto. Clarice Frois Ribeiro Crespo, boa tarde para você também, né? E um esclarecimento para os amigos: eu não uso telefone aqui no programa, tá bom? As mensagens e conversas todas aqui para os comentários que chegam nas redes sociais. Eu nunca me dou bem com ele. Na hora de jogar no ar ele não fala, eu me aborreço aqui, etc. Então a gente olha aqui os comentários, né? Eu sou um sujeito moderno, rede social. Então quem quiser deixar o seu comentário, por favor, vai lá e deixe o seu comentário, o seu registro aí na transmissão que estamos fazendo ao vivo, além da rádio, pela minha página no Facebook. Eu quero agradecer e os amigos, né? Bom, e não é porque os dois estão aqui não, sempre foi assim. Tem uns amigos aí que reclamam, brigam comigo que eu não uso telefone, mas é por conta disso. Toda vez que eu vou usar o telefone eu me aborreço com ele e ele se aborrece comigo, então para evitar estresse a gente já não usa. Vamos com a rede social. Bom, boa tarde do meu amigo Felipe Boareto também, que está aqui com... Felipe já é cliente da casa, Glauber está estreando hoje, né? O Felipe já é cliente, já esteve aqui, tem uns 3, 4 meses que esteve aqui? Aproximadamente. Por aí, né? Pertinho do microfone para a gente pegar bem sua voz, Felipe. Vai lá, meu irmão, dá seu boa tarde para a galera aí. Ô Flávio, boa tarde aos ouvintes. Vê se esse aqui vai falar melhor. Vamos lá, vamos ao número, mas esse número 4 aqui está muito distante. Vai mesmo que eu tento melhorar. Boa tarde, Flávio, boa tarde aos ouvintes, colegas que nos ouvem. Desde já, meu muito obrigado pela abertura do espaço, pelo convite. Já tive a oportunidade de estar aqui uma outra vez, como sempre, muito bem recebido. E espero que a gente possa contribuir de alguma forma para o desenvolvimento do programa aqui hoje. Uma boa tarde a todos e muitíssimo obrigado aí, tá? Um grande abraço. A gente vai ter que trocar o microfone, porque esse aí não quis falar com você não. Eu acho que ele é flamenguista. Tá desligado. Ele ali tá sem som. Não, ele tá até o trecho até o final. Agora eu mexi, agora que eu mexi. Esse aqui tá com som bacana, ó. Deixa esse aqui do lado. Mas só que ele tá com um fiozinho curto para poder... Quer que eu fale aqui? Não. Ao vivo é assim, viu, minha gente? Ao vivo. Você consegue chegar para cá? Chega. Tá. Ouvindo agora? Aí, agora sim. Então repete o boa tarde pra gente aí. Vamos lá. Boa tarde, Flávio. Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham aqui, os seus seguidores. Desde já uma satisfação muito grande receber o convite de poder a esta casa novamente voltar. E vamos tentar aqui hoje bater um papo muito sadio, saudável, buscando ideias novas para Rio Bonito e outras coisas mais que porventura venham a ocorrer nesse papo. Desde já, meu muito obrigado em receber a mim e ao meu amigo Glauber aqui, tá? Satisfação muito grande.
Prazer nosso, viu, Boreto? Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui também. Eu queria, antes de mais nada, né, pedir que os senhores apresentassem um pouquinho do histórico aí, da história de vocês na advocacia, antes de falarmos exatamente da eleição em si, das ideias, dos projetos, né, o que nós vamos conhecer um pouquinho, aqueles que por acaso não conhecem, os advogados. Glauber, né? Começo com você, Glauber. Quanto tempo de estrada tem aquele trabalho bacana no esporte que você faz lá, né? A gente está já na luta, né, Flávio, desde 2006. Comecei com meu pai em 97, no escritório, como secretário lá dele, história de advocacia. Quer dizer, essa cara de 18 anos é só para enganar a gente, né, Boreto? Com certeza. Já estou já na luta aí há alguns anos, né? A advocacia começamos em 2006, quando me formei, fiz a ordem. E de lá para cá eu advogo constantemente, até em Rio Bonito, em que pese a gente não esteja constantemente nos corredores do fórum, mas a advocacia não significa você estar no fórum, principalmente em momentos aí de digitalização de processos e de diversas áreas jurídicas, mas a gente constantemente advocacia. Hoje a gente atua num ramo específico da advocacia, mas é isso aí. A história nossa, ela se confunde com a minha história, se confunde com a advocacia, não tem como trocar e separar. Eu cresci vendo meu pai ali na OAB e utilizando muitos anos, muito tempo da vida dele, achava até naquele momento que seria uma perda de tempo. Mas hoje eu vejo que o advogado ele precisa colaborar com a ordem, é um momento da vida dele que ele pode colaborar com os colegas, e é por isso que a gente está aí nessa luta que você anunciou. Mas a questão do desporto, eu sou procurador hoje do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a maior corte desportiva do país. Já estão lá desde 2016 e fazendo um trabalho legal até agora, junto com esses problemas aí do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais. Não posso falar meu time, mas é um prazer muito grande, Flávio, que você poder falar alguma coisa nossa aí para você. Eu lembro que até basquete, né? Tem um negócio também do basquete, uma vez lá. Eu era da Confederação Brasileira de Basquete, CBB, isso. E da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa também. Tênis de mesa? Ainda tinha um tênis de mesa que eu tinha esquecido desse detalhe, né? Passou uma temporada em Portugal estudando, alguma coisa assim, né? Fiz um mestrado em Portugal, a área jurídica do direito do esporte lá, reconhecido aqui no Brasil, né? Fui em Lisboa, Universidade Autônoma de Lisboa, 2 anos lá fazendo o meu mestrado. E fiz a área jurídica também do desporto, né? Ao longo da história, né? E recorrendo aqui um pouquinho da história, quando se fala na questão do estudo universitário, lá no tempo do Brasil Colônia, ia-se muito para Coimbra, né? Isso. Coimbra, que é em Portugal, né? Então, nas novelas de época, você vê muito isso. Não, meu filho vai ser doutor advogado, que fazendeiros daquelas novelas que estão conversando, né? Estão em Coimbra, né? Ainda tem essa pegada? Sim, Coimbra ainda é esse Coimbra centro? É a maior faculdade mais conhecida em Portugal, faculdade de Direito. É a referência do mestrado, principalmente da nossa área do direito romano, que a gente vem da origem do direito romano. É a faculdade da Europa, né, do velho mundo, é a referência do mestrado, principalmente dos países aí que vêm do direito romano, né, tirando a Inglaterra, que vem lá do anglo-saxão, ao direito romano. Portugal, Coimbra é referência, realmente. Perfeito. Bom, Boreto, vou pedir para você fazer a sua apresentação também, mas começo com uma pergunta. Veio algum vinho do Porto para você nessas viagens de 2 anos, vai para lá, vem para cá fazer mestrado? Chegou a receber um bacalhauzinho, um queijinho? Veio alguma coisa para você ou nada? Tá que nem eu, ficou só sabendo que ele estava lá e nenhuma lembrança. Né? Não, Flávio, vem. Eu não específico para... toma, Boreto, mas eu sou convidado para degustar do vinho com ele, pelo menos acompanado isso, né? De um queijo, que a gente gosta bastante, né? Cartucha, um cartucha. Certo. É sempre bom, sempre bom. Beleza. Histórico, Boreto. Ô, Flávio, eu vim para Rio Bonito com 2 anos de idade, né? Alguns acham que eu sou nascido em Rio Bonito. Não, eu sou riobonitense de coração. Eu fui
acolhido pela cidade de Rio Bonito. Meu pai veio morar aqui com 2 anos e aqui eu cresci, me criei, pretendo deixar meu umbigo enterrado aqui daqui uns 100 anos, se Deus quiser. E como o Glauber falou, eu também comecei a minha vida jurídica lá com o Dr. Antônio Carlos Guadalupe, por intermédio de Glauber. Éramos amigos, jogávamos junto, pode até não parecer, mas já fomos atletas, né? Tem histórico de atleta. Temos históricos de atleta, né? Então jogávamos junto no colégio, e aí, questão de faculdade, Glauber comentou com o pai dele, abriram-se as portas do mundo jurídico para mim, e lá eu fiquei algum tempo com eles. Eu costumo falar que é o nosso mentor, o nosso professor. E eu e Glauber estudamos juntos na faculdade, somos padrinhos um do outro, amigo, uma amizade muito boa, muito difícil de se ver hoje em dia, né? E é por causa dessa amizade que hoje nós estamos juntos nessa empreitada. É um sonho que tem chance aí de se tornar realidade, e é aquilo, tem histórico, costumo dizer, tem pedigree. O pai foi presidente da OAB durante 3 mandatos. Não há uma vírgula sequer para falar contrário às suas atribuições, às suas formas de agir, né? Sequer para falar na época auge da OAB em Rio Bonito, digamos assim, onde tínhamos eventos constantes, festividades, e o advogado era muito bem recebido, principalmente os mais antigos. Mas estamos aí nessa batalha nova, nessa empreitada, Flávio, e eu estou aqui com meu amigo, com meu irmão, pro que der e vier. Perfeito. Vamos aqui mandar um abraço, né? Tem uma galera já nos acompanhando aqui. Deixa eu puxar meu filho e botar para cá que é melhor. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Monique Tostes Cordeiro. Diz aqui que o currículo do doutorando Glauber é precioso, né? Currículo de bater palmas, acho isso importante para ser presidente da OAB. Um abraço aqui para minha amiga Tânia Valentim, botou aqui um bracinho pela ordem. E Yasmin Fagian também colocando aqui pela ordem. Um abraço aí, Soraya Sampaio, boa tarde para você também. Galera que vai nos prestigiando aqui na nossa transmissão, aqui também deixando seus comentários e ponderações aqui na nossa live aqui, que transmite a conversa com os nossos convidados dessa tarde. Meu queridíssimo Fábio Fernando Pereira, boa tarde, excelentes convidados hoje, diz aqui Fabinho, abraço para você, meu irmão. Glauber, vamos lá, ideias para a 35ª subseção da OAB, como que está montada essa configuração, aí da chapa pela ordem, né? Vale lembrar para os amigos que a 35ª subseção, ela alcança também os municípios de Tanguá e Silva Jardim, e geralmente na composição aí tem sempre advogados desses municípios também para representar esses municípios, né? Como é que foi preparada essa chapa aí e que ideias nós temos para a 35ª subseção? Flávio, a gente inicialmente prevê, para montar uma chapa, a gente tem uma dificuldade, né, que são requisitos, né, próprios para você ser diretor da ordem. Então são pessoas realmente selecionadas e que a gente tenha confiança total e que possa estar ali disposto a realizar um trabalho. Então a gente tentou incluir dentro desses requisitos, né? E aí colocamos aí pessoas de uma libada reputação, pessoas que são advogados conhecidos. Tentamos aderir a uma faixa, a uma classes diferenciadas de advogado, tanto da parte de antiguidade, né, quanto de prática jurídica mesmo, porque não adianta você colocar advogados, todos eles muito experientes, ou todos eles pouco experientes. A gente precisa aí mesclar. Então foi isso que a gente fez, colocamos aí a doutora Monique, colocamos aí o doutor Valdemilson, colocamos algumas mulheres, né, a doutora Ingrid, tem também a área empresarial, o doutor Murilo Romero, que é um primo, inclusive, do Procurador-Geral de Justiça, né?
o Murilo Romero, temos o Douglas Cardoso, que é um empresário, advogado e empresário bonitense também, de uma estirpe que não precisa comentar. Então a gente tentou mesclar justamente para tentar fazer essa composição mais participativa da ordem. Nós não somos chapa opositora, muito pelo contrário, nós somos uma opção para unir ainda mais os advogados. A gente, de maneira nenhuma, a gente fala em oposição. A gente pretende efetivamente uma alternância, né, para poder respirar a ordem. A gente está vendo que a OAB precisa de um pouco de mudança ali entre as pessoas que vêm ao longo de uma geração de advogados, que então a gente não quer diferenciar, né? Existem aí advogados muito novos ou muito mais antigos, então a gente está tentando mesclar para tentar melhorar, né, a advocacia, em que pese a gente não fazer nenhum tipo de crítica à gestão da doutora Karen, muito pelo contrário, a gente entende totalmente as dificuldades da doutora Karen. Realmente o judiciário é complexo, né? A gente entende que ela tem dificuldades, só que existe também a possibilidade da gente poder renovar, quem sabe ideias novas mudam, né, o foco, né, e tentam chegar para o advogado de uma forma mais tranquila. E a advocacia, Flávio, a OAB, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, que até para os ouvintes também, que não são advogados, é que a OAB ela é o órgão mais representativo da sociedade no país. A OAB ela tem função constitucional de pedir uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Você vê a importância do órgão de classe. Você não vê isso sem querer desmerecer nenhuma outra profissão, mas você não vê o Conselho Federal de Medicina poder entrar com uma ação de constitucionalidade contra uma lei. Mas a OAB tem função constitucional, está lá no artigo 100 e pouco da Constituição, que você tem lá a possibilidade de entrar com ADIM, ADC, diversas funções constitucionais. Então a OAB ela representa a sociedade efetivamente perante os órgãos constituídos, não só o judiciário, mas você tem lá o executivo, você tem que ter a participação efetiva da ordem nos conselhos municipais, né? Você tem que ter a participação da ordem nos problemas do legislativo, né? Lá das comissões de justiça, Comissão de Constituição e Justiça, as comissões da Câmara. Então a OAB tem que participar, porque a OAB, independentemente de representar ou não os advogados, ela representa sim a sociedade como um todo, né? Então é com isso que a gente está tentando colocar aí os colegas, estão tendo uma adesão muito grande com esse tipo de pensamento que a gente está tentando aí trabalhar. A OAB não é meramente um clube de serviço, de ter desconto não sei aonde. Isso é importante sim, mas a OAB é muito mais do que isso, né? Então é com essa que a gente tenta aí, com esse pensamento que a gente vem tentando mudar um pouco o foco, sem oposição de maneira nenhuma à atual gestão. Pelo contrário, faço um convite aqui, se eventualmente a gente vier a ganhar, que venha participar com a gente. Vamos revitalizar o Clube dos Advogados, dos Servidores da Justiça. Rio Bonito é o único município que tem um clube de advogados, de Niterói até Macaé. Rio Bonito tem isso, tá lá o clube lá, esperando os advogados. Aquele ali na Colina? Na Mangueira, antes da Colina, nós temos lá o clube, é um clube de advogados, servidores da justiça. Nós temos lá 100 e poucos sócios. Porém, a gente tem que ter um apoio da subseção, ou seja lá do judiciário, que a gente vai tentar revitalizar, né? A gente precisa desse congraçamento. O advogado, a função do advogado por si só ela já é de colisão, mas não precisa ser isso fora das cadeiras do tribunal, do fórum. Bolida, quer acrescentar alguma coisa? Então, Flávio, o que o Dr. Glauber... Tá ligado aí? Tá. Então, isso aí que o Dr. Glauber falou é muito importante falar na questão de que, em hipótese alguma, nós levantamos bandeira de ser oposição. Jamais. Nós estamos vindo com ideias novas, com sangue novo, com vontade. Nós estamos vindo com ideias novas. Em momento algum, nós falamos para as pessoas que somos oposição. Nós somos uma outra chapa concorrendo com a atual.
onde nós buscamos ideias novas, trazer sangue novo, e nós entendemos que tem que haver esse rodízio, tá? A atual gestão, ela participou em 2 mandatos na diretoria anterior, e agora ela está a 1 mandato. Então dá um total de aproximadamente 9 anos frente à diretoria da instituição, a qual desde já eu deixo meu parabéns aqui, o meu abraço, minha amiga particular de infância, a qual eu estimo muita consideração, mas o momento eu entendo que é um momento novo, dessa nova chapa, dessa nova diretoria, e nós precisamos revitalizar, tá? Você, quando fica muito tempo numa mesma situação, há um desgaste natural. Isso acontece de uma forma normal. Então, nós também estamos preparados para, se amanhã ou depois a nossa chapa, a nossa composição vier a ganhar, e o que o Glauber falou é muito importante, que venham participar conosco. Porque nós hoje, os advogados um pouco mais antigos, nós nos sentimos afastados da nossa casa, que é a OAB. Isso é uma coisa que tem acontecido. Então a gente tenta ver o que está acontecendo para tentar fazer com que não ocorra isso. Então a gente quer o quê? Trazer o colega advogado, tanto antigo quanto novo. Não há que se falar em divisão. Nós temos que falar em união. Tá? Poderíamos tentar ter uma chapa só assim, mas não se conseguiu esse objetivo. Então é por isso que o Glauber decidiu lançar uma candidatura com ideias novas, e eu tive a satisfação de receber o convite dele para vir de vice, e pedido dele é uma ordem, né? Então a gente está aqui para isso, para tentar trazer ideias novas. Com certeza nós também vamos errar em algum ponto, mas que a gente consiga fazer com que esse erro se torne em acertos futuros, e que sejam pequenos, para que a gente possa acertar muito mais do que errar. Então a gente está aqui para isso, Flávio. São ideias novas. O Glauber já tem uma bagagem muito grande com relação ao OAB, porque vivenciou isso durante os mandatos do pai. Então ele sabe os caminhos da pedra, é uma pessoa que conhece muitas outras pessoas, eu também conheço um pouco. Querendo ou não, você tem que usar do seu conhecimento para conseguir coisas também, em prol da instituição, em prol da OAB, em prol dos colegas. Isso é uma coisa que a gente vai fazer. Vai trazer, de repente, um palestrante renomado, trazer um curso bacana para Rio Bonito, coisas que hoje nós não estamos tendo. Tem as dificuldades atuais? Sim, mas poderia-se ter tido alguns eventos melhores na instituição. Então, são coisas pequeninas que, quando se juntam, se tornam grandes. Então, são essas situações que nós vamos tentar fazer com que elas não se repitam. Não é fácil, mas vamos tentar fazer com que elas não se repitam. Perfeito. Bom, minha gente, acrescentando aqui para você que está chegando agora, ligado no nosso programa, que estamos recebendo aqui os advogados Glauber, Guadalupe e Felipe Boareto, né, na nossa pauta aqui hoje. As eleições do próximo dia 16 de novembro, para escolher a nova diretoria da 35ª subseção da OAB, que abrange os municípios de Rio Bonito, Tanguá e Seu Jardim. Os dois que estão aqui hoje são da chapa pela ordem, né, que estão colocando os seus nomes nessa disputa, aí, nessa eleição do próximo dia 16, para ficar à frente de um mandato de 3 anos, se não me engano, né? É isso, né? 3 anos. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre... Eu lembro que, fazendo a cobertura aí da OAB, dos acontecimentos do município, nós tivemos a cessão de um espaço aqui no condomínio industrial, aqui próximo ao fórum, ali, para receber o que seria as instalações da ordem, né, e tal. Isso deve ter seus 8 anos aproximadamente, não lembro a data exatamente, mas deve ter, foi ainda no mandato do presidente César Gomes de Sá. Um abraço aí para o nosso amigo Cezinha. E acabou que não aconteceu, a OAB até mudou de lugar, né, saiu ali do edifício do seu saudoso seu Ataliba e foi lá para a 7 de Maio. Diga-se de passagem, eu achei que foi uma troca interessante, é um edifício mais moderno realmente, mais novo, mais arejado. E eu queria que vocês falassem como é que vocês veem essa questão desse prédio próprio. Alguns advogados na época diziam que talvez não fosse uma coisa muito interessante, a OAB não tem grana para isso, até onde eu lembro nas entrevistas com o César,
quem bancaria essa obra seria a CAARG, né, que é a Caixa dos Advogados, e com mais a seccional da OAB e tal, que seria a responsável por isso, não os advogados em si, digo bonito. Mas como é que vocês veem essa ferramenta, esse instrumento? Eu lembrei disso porque o Boneto falou da nossa casa, né? Começa com você, Glauber, como é que você vê isso? Flávio, assim, essa questão da transferência da ordem, né, a gente viu que realmente para mudar, para melhorar, melhorou bastante a transferência ali ali do seu Ataliba lá para a rua da 7 de Maio. Eu achei também que o César foi muito bem ali. É um prédio bem melhor, bem mais agradável. Já com relação à sede própria, né, a gente tem lá doado, né, pelo poder público. E o grande lance, Flávio, que hoje a gente vê é que com a digitalização dos processos, né, com essa questão digitalizada, né, eu creio que o Conselho, estou falando isso daqui para trás, né, creio que até hoje isso não ocorreu justamente por questões de recurso, né. A ordem, ela teve alguns problemas financeiros, né, de movimentação, de instalação de subseções, né. Inclusive, uma das questões nossas da pauta que eu pretendo ver é o desmembramento, né, de uma subseção dessas duas que está com a gente, de repente Seu Jardim ou Tanguá, exige um requisito específico, por exemplo, são 20 advogados, 15 advogados você já pode trocar, era para ter Rio Bonito, Seu Jardim, Tanguá é diferente. Só que são questões realmente de receita, né? Então, você fazer um prédio ali, num fórum, onde um fórum hoje, ao meu ver, pouco, além até mesmo da capacidade que precisaria, eu acho uma questão mais complexa. Porém, não vejo nenhum motivo para a gente não brigar por um local ali. Primeiro, uma briga assim, muito grande, que eu sempre me indignei como advogado de chegar num fórum e não ter um lugar para estacionar, porque o advogado não pode estacionar dentro do estacionamento fora. O artigo 133 da Constituição fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Só a Constituição já fala isso aí. Então, no mínimo, uma vaga o advogado tinha que ter um fórum. Mas não tem. Então, a gente tem que já estacionar do lado de fora, né? Então, isso por aí começa. Então, assim, um local próprio, perto do fórum, assim como ficou o Tribunal Regional Eleitoral e poderia ficar o Ministério Público, também é uma proposta, mas evidentemente é uma coisa que a gente ainda vai brigar, porém, a gente vê que o próprio Ministério Público não tem um local. Então a gente vê que é uma dificuldade. E o espaço está cedido, né? Exatamente. Então o próprio Ministério Público está na mesma situação que a gente, mas é realmente uma dificuldade, né? Creio que é um projeto da ordem do Conselho Seccional, o Conselho Seccional junto com a CAARG que faz esse tipo de situação, mas eu acho muito complexa essa imediata construção de um prédio. Eu até soube uma vez que iam fazer um estacionamento do fórum, porque é ali atrás da delegacia. Isso, né? César deu essa declaração aqui no nosso programa à época. Aquele barreiro que tem ali atrás da delegacia, ali, né, de frente para o fórum, seria feito ali um cimentado, alguma coisa assim, para que os advogados pudessem com mais conforto, botar uma escadinha, alguma coisa ali. Sim. Os advogados teriam ali uma condição de estacionar os seus veículos. Não sei porque não foi para frente, mas eu lembro que César chegou a comentar isso aqui na época no programa. A ordem, Flávio, só para os colegas que terem uma noção, a OAB ela tem a sua receita específica, né? Então o Conselho envia os valores exatamente com as despesas. Então a OAB ela praticamente não tem receita própria, né? Então para você praticar qualquer ato além do que as receitas diárias, corrente, de aluguel, de luz, de funcionário, você tem que pedir o conselho. Então eu creio que foi uma dificuldade do César, foi essa, né? Porque ele não tinha autonomia para fazer isso e realmente é uma grande dificuldade, mas seria ideal. Como eu falei, eu fico indignado de ter que chegar com o meu carro e colocar lá de fora do fórum, né? E foi uma promessa também, sem crítica também, creio que foi dificuldade, uma transferência, uma van da OAB para o fórum, né?
Tem advogados que não tem condições de ter o carro para ficar indo e voltando. Né? Então também teria, só que a gente nunca teve. Né? O fórum ficou muito bom, mas ficou um pouco afastado da cidade, mas evidentemente... Inclusive, leva o nome do meu pai, a rua ali, né? Sim. Era Via Verde, mas ali é a Avenida Antônio Carlos Guadalupe. Iniciativa do vereador Caneco. Caneco, exatamente. Então, assim, ficou um pouco afastado, então a gente tem essa dificuldade de transporte, e quando você chega no fórum, você não tem um local para estacionar, né? Então é uma crítica muito grande que eu faço e que a gente tem que tentar mudar, né? E me parece um estacionamento bem grande, né, cara, no fórum ali. Eu sinceramente, não entendi muito. Nós, meros mortais, não entrar, até que eu entendi um pouquinho, mas assim, o advogado, o cara que opera o direito, não ter esse espaço dentro do estacionamento ali, eu sempre achei uma coisa meio esquisita também, Boreto. Então, Flávio, isso aí que o Glauber falou é uma verdade. O fórum é excelente, eu acho que ele sobrepõe as expectativas iniciais pelo município em si, porque ficou muito grande, tomou uma proporção bem maior do que de repente precisaria, tanto que você chega lá no fórum, nós que atuamos, várias vezes andar 2 andares lá praticamente vazios, um funcionário na sala, salas vazias, e eu convido você a pedir alguém para ir lá no fórum agora e tirar foto. Se tiverem 50 vagas disponíveis, não tem 15 sendo usadas. 2/3 do número de vagas hoje estão vazias. O advogado chega lá, não pode entrar com seu veículo. Aí ele tem que deixar do lado de fora um dia desse chuvoso. Aí você tem que deixar o carro lá fora e ir correndo lá para dentro na chuva, com processo às vezes na mão. E você tem uma área ali do lado. Ninguém está falando que é fácil, mas temos que lançar a pedra fundamental, temos que começar. A obra só termina quando é feito o alicerce. Você tem que fazer o alicerce. Tem que se começar a obra sim da OAB. Nós temos que ter uma sede própria. E aonde é essa sede? Ao lado do fórum. Não tem lugar melhor para você fazer uma sede institucional da OAB do que ao lado do fórum. A OAB é a nossa casa, é a casa do advogado. Quando o espaço foi cedido, foi se pensando exatamente nisso. Né? Então, você viu? Se não me engano, à época o prefeito Zé Luiz Antunes até dizia de se construir ali um conglomerado de justiça, né? Claro, nada melhor. Casa da Justiça, delegacia, você tem fórum, OAB, Ministério Público, Ministério, da questão do eleitoral também ali. Isso, então, aí você junta tudo no mesmo espaço. A sede da OAB hoje, maravilhosa, perfeita, bonita, moderna, num prédio no centro de Rio Bonito. Mas você vai lá na sede, o advogado não está lá, o advogado está no fórum. Então você é uma sede muito bonita, mas que ela não tem tanta utilidade para o advogado. Ela tem utilidade para o advogado, sim, aquele que ainda não tem de repente o seu escritório, ele usa a sede da OAB como escritório, que é um direito também, aquele que está iniciando, que ainda tem uma certa dificuldade em manter o seu escritório, e ele tem todo o direito de usar a instituição, a sede da OAB. Então ali para ele está bom, ele marca com o cliente, ele faz o atendimento ali. Mas a OAB deveria de ser mesmo ao lado do fórum. E lá nós temos o quê? O estacionamento próprio. E de preferência, sair do estacionamento e entrar direto no fórum. Ter uma parte ali, um portão, alguma coisa que ficasse aberta, Glauber, que já saia dali da OAB e já entre direto no fórum. Aí você chega hoje no fórum, você é barrado. Eu lembro que, acho que em Itaboraí, no antigo fórum, né, tinha uma parada dessa que você encostava pertinho ali, tinha um portãozinho anexo ali. No antigo fórum de Itaboraí, se não me engano, algumas vezes eu estive lá. E até nós jornalistas podíamos botar o carro ali, era um estacionamento mais específico. Você não tem nem assim 2, 3 vagas disponíveis para advogado aqui, não tem. E o pior, Felipe, nós temos uma vaga reservada para o juiz da primeira vara e nós não temos juiz na primeira vara. Então eu já estou falando do assunto, já puxando do outro. Nós temos uma vaga reservada para um juiz, só que Rio Bonito já não tem juiz há quase 3 anos. O juiz só tem um juiz na segunda vara. Rio Bonito só tem juiz. Que é o Doutor Pedro, né? brilhante juiz, uma pessoa muito eficaz nas suas decisões. Só que a gente não tem um juiz efetivo, mas a vaga dele está reservada.
E o advogado, além de sofrer, né, com a ausência de juiz nos processos, sofre lá com a falta dele lá da vaguinha dele no estacionamento. É uma dificuldade. Eu costumo falar que o advogado tem que matar um leão por dia. Porque o cliente já te procura, não tem dinheiro para pagar os honorários. Aí tenta receber para fazer, tenta fazer para pagar no final. Aí você cobra um valor de 10, vai no outro advogado e cobrou 2 para fazer o mesmo serviço. É uma situação muito delicada. Advogar hoje, tá difícil, mas tem que ter sangue de advogado nas veias. Costumamos falar que o nosso sangue é a OAB, né? Então é isso aí, advogado é uma luta constante. Minha gente, você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui Dr. Glauber Guadalupe e Felipe Boareto. São advogados que, pela chapa, pela ordem, é uma das chapas que está disputando aí as eleições da OAB, né, da 25ª subseção da OAB, aqui que abrange os municípios de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. Deixa eu mandar aqui um abraço para Ingrid Aida. Abraço aí para ela, escreveu pela ordem aqui. Esse lance de pela ordem é bom que o cara escreve rápido, curto e marca a presença dele aqui, né, cara? Gostei, a galera bota aqui, pela ordem, tá tudo certo. Gostei do nome. Pela ordem, Flávio. Já deixa você explicar o porquê do nome. Meu amigo Fernando Carvalho, né? Abraço aí pro glorioso Fernando da Mata. O meu amigo Edgar Egger colocou aqui, a OAB vai mudar com meus amigos, né? Edgar Egger, nosso amigo trilheiro, pedaleiro, né? Abraço, Edgar. Edgar, lá da Egger Seguros, né? Sempre nos prestigiando aqui quando pode. Amigo nosso aí, mandou bem na caminhada do treinão aí do último domingo, debaixo de chuva, lá estava ele com a galera. Sobra vaga no estacionamento do fórum, diz aqui Munique, né? E que fala aqui também de precisamos de um juiz titular na primeira vara, isso é uma confusão danada. Meu amigo Miminho, grande abraço para ele, 2 profissionais de alta relevância e que com certeza são profissionais que vão fazer a diferença na gestão da OAB. O saudoso e grande amigo Dr. Antônio Carlos Guadalupe deve estar muito feliz com a decisão do Dr. Glauber, escreveu aqui o nosso amigo Miminho. Cosme Augusto Dias Ribeiro é o nome dele, Internacional Miminho. Abraço, Miminho. Jocilene diz aqui, tudo que tiver que mudar, se for para melhor, eu bato palmas. 2 figuras ilustres, fora o próprio Flávio, diz Edgar, aí já é demais, né? Abraço, irmão. Nédio Borgeson, lá em Tanguá, acompanhando aqui o nosso programa, abraço para você. Minha amiga Daniele passa por aqui também nos acompanhando. Rosemary Pinto, boa tarde. A Emanuele Schneider, né? Gostei do nome, Emanuele. Parece aquelas juízas de voleibol, né? Da Suíça, né? Da Suécia. E ela diz aqui, ó, é hora de renovar. Deve sim haver rodízio na direção da OAB. Serão novas ideias, novas propostas. Parabéns aos doutores pela iniciativa, parabéns à rádio pelo espaço concedido, profissionais muito capazes de fazer a diferença na OAB e na sociedade rio-bonitense, né? Meu amigo Leandro Ferreira, lá da Telefrutas Rio Bonito, gerente lá da Telefrutas Rio Bonito, boa tarde a todos, convidados de peso, parabéns, diz aqui o Leandro, e mandando um abraço aqui para o Dr. Felipe e o Dr. Glauber, né? Obrigado, Leandro, pela participação aqui. Leandro gerenciando a Telefrutas, que é parceira do nosso programa e sempre com os melhores produtos e melhores preços para você. Vá lá e confira. Hoje eu já recebi aqui um batalhão aqui de preços lá pelo WhatsApp, né? Meu amigo Leandro sempre municiando a gente com as informações dos bons preços lá da Telefrutas Rio Bonito. Faça uma visita. Meu amigo Josias Gomes de Oliveira, grande Josias, lá na Oliveira Relojoaria, né? Abraço aí para ele. Deixa eu mandar um abraço aqui também, Josias, que também pedala, né? É trilheiro nosso aí também. João Batista, meu amigo, boa tarde para você. O meu amigo Gucci também passa por aqui, deixando seu boa tarde. Um abraço a todos os amigos que estão ligados e nos prestigiando. Agora, faltando 1 minutinho para as 16 horas. Glauber, você ia falar sobre a nomenclatura pela ordem, né? É contigo. Então, Flávio, a nomenclatura, ela veio, não é por à toa, né? A OAB, o nome pela ordem... Não é um nome bonitinho que alguém inventou? Não. É uma expressão que o Estatuto da Ordem fala lá no artigo 7º, que é direito do advogado usar a expressão pela ordem, toda vez em algum tribunal ou em algum local, para interromper
algum equívoco, alguma dúvida, né? Que alguma pessoa tenha feito algo errado, e o advogado ele utiliza dessa palavra pela ordem, e aí naturalmente é suspenso o julgamento, e o advogado ele vem aí a sanar essa dúvida, né? Então eu acho que veio a calhar esse nome, né? Que tem um duplo sentido, tanto no sentido de ser um direito do advogado sanar algum erro, e também pela própria para a ordem, né? Como se fosse para a ordem, a chapa vem para a ordem, ou pela instituição. É isso que a gente tentou aí trazer, não é um nome bonitinho aí que vem fazendo, não. É interessante, a gente vem aí visto que até tem sido usado por outras isso que eu ia falar, na Câmara de Vereadores, por exemplo, quando o vereador precisa fazer alguma interferência ali de pedir para voltar uma discussão e tal, ele fala, pela ordem, presidente, aqui tem uma situação que passou ali atrás e tal, eles usam também a palavra pela ordem, né? Lá deve ser o regimento interno, aqui nosso é do próprio Estatuto da OAB, que fala o nome é direito, né, do advogado, fala claramente, assim como é direito à inviolabilidade do domicílio do advogado, né, o direito do advogado ter vista dos autos, direito do advogado sustentar oralmente nas sessões de julgamento, tem também lá o direito de utilizar, o código fala, utilizar a palavra pela ordem, né? Então a gente achou interessante um nome escolhido por todos. Lá no filme Piratas do Caribe, tem o tal do parolá, né? Que aquela menina fala, na hora que ela vai ser executada lá, ela usa a tal da parola lá, e aí tem que parar tudo, porque quem fala isso é porque entende do Código dos Piratas, né? Então, pela ordem é mais ou menos uma palavra ali forte para, opa, peraí, esse cara tem alguma novidade para colocar na mesa aqui, né? Exatamente. Inclusive, essa semana minha filha Luísa veio me perguntar, pai, por que o nome pela ordem? E aí eu estava justamente explicando a ela essa situação. E querendo ou não, tem colegas que de repente nem sabem o porquê dessa nomenclatura pela ordem. Mas o nosso saudoso amigo Antônio Carlos Guadalupe, ele gostava muito de usar essa expressão. Como escutei pela algumas ordem. vezes ele falar. Então isso, eu e Glauber, a gente conversando, e aí, pela ordem, e aí acabou ficando pela ordem também, enraizando aquelas palavras que o pai dele lá atrás já dizia, pela ordem. Então não teria um nome, um significado melhor hoje para a gente em estar lançando o nome da chapa pela ordem, porque é um momento que nós temos que intervir para tentar fazer diferente. Então, pela ordem, para a ordem, então é por aí, pela ordem, para a ordem. Aliás, diga-se de passagem, essa situação da falta do juiz da primeira vara aí merece um pela ordem já há bastante tempo, né? Merece. Não merece? Não, merece um pela ordem aí, em várias instâncias aí do Poder Judiciário. Um abraço aqui à minha amiga Eva Lopes, que eu encontrei almoçando hoje lá no restaurante Del Conde, né, que é parceiro nosso aqui do programa também. O almoço muito caprichado lá, um abraço aí para a galera lá do Del Conde. Eva estava lá. Eva, eu quero saber se realmente foi você que pagou o almoço ou foi o Romildo, né? O Romildo disse que nem levou a carteira porque hoje era por sua conta. Um abraço aí para o meu amigo Romildo. São vizinhos nossos aqui e estão acompanhando o programa Flávio Azevedo. O meu amigo Fábio Fernando faz uma pergunta aqui interessante. Como funciona a eleição em relação à transparência? Assim como no hospital, somente os associados adimplentes podem votar na OAB? Como que funciona? Quem é o cara que vota nesse dia aí da eleição? Saudação ao Fábio. Fábio é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito eficaz aí nas suas posições. Pergunta perfeita. Momento de esclarecer um pouco sobre essa eleição, né, Flávio? A eleição são realizadas de 3 em 3 anos, né? E os advogados que compõem a diretoria principal tem que ter 5 anos de efetivo exercício da advocacia, aqueles demais conselheiros com 3 anos, né? Então, para ser da diretoria tem que ter um número de atividade jurídica específico, e quem vota são os advogados adimplentes inscritos naquela subseção. Então, um advogado de Silva Jardim, Tanguá e Rio Bonito que esteja adimplente até sexta-feira passada, dia 15,
pode votar no dia 16. Quem tiver com alguma dificuldade e não conseguiu pagar, infelizmente não pode advogar, né? Não pode votar. Então a gente tem aí esse requisito. A nossa chapa, inclusive, tem uma dificuldade, né? Então a gente faz aqui um apelo aos colegas advogados, que a gente não entrou em contato, não é porque a gente não quer, é porque a gente não pode, a gente não conseguiu. A partir de 15 de outubro passado, que era a data de pagamento, né, da anuidade, né, assim como a data do nosso registro, a gente não podia fazer campanha. Então a gente não podia pedir voto. A gente não entrou em contato com você, colega, porque a gente não podia pedir. A gente só pôde pedir voto a partir do nosso pedido. E a gente tem uma dificuldade muito grande, né? Para não caracterizar a propaganda antecipada, extemporânea, mais ou menos igual a pegada da política, né? Você não pode falar disso. E nós não temos acesso a essa lista. Nós não possuímos acesso à lista dos advogados que são inscritos em Rio Bonito. O nosso acesso só é dado a partir da homologação da nossa chapa, o que ainda não ocorreu. Perfeito. Então, a gente não procurou os colegas porque a gente não consegue o acesso. Evidentemente que a pessoa que está na ordem ali no momento, ela tem esse acesso diário. Então, provavelmente, os presidentes de subseção, não vou falar efetivamente só da doutora Karen, mas todos eles, já entrou em contato. Não que seja extemporaneamente, mas já procurou, já falou. E a gente não fez porque a gente ainda não tem a lista. Então nós temos essa dificuldade. Nós, Rio Bonito, eu creio, sem saber, que devam ter mais ou menos uns 300 e poucos inscritos, aptos a votar. O último número era de 370 ou 340, que eu perguntei uma vez, era mais ou menos isso. Entre 340 ou 370, mais para 340, se não me engano. Deve estar em torno de 400. Minha cabeça de jornalista, mas isso tem bastante tempo, já formou bastante gente aí, mas eu acho que era 340. Sim, hoje eu creio que devo ter aí na faixa de 400 inscritos, né? Alguns efetivamente não estão advogando por questão de licença, de cancelamento, outros que efetivamente tiveram algum problema financeiro não puderam... Perdemos alguns colegas advogados aí na pandemia, né? Ou seja, diminui também. Diminuem bastante. Chega gente nova e outros foram embora, infelizmente. Fazer uma homenagem aqui aos colegas que foram, né, que nós perdemos, o doutor Guaraci, que não foi na pandemia, mas foi um pouco antes, mas perdemos aí na pandemia o doutor Benite, né? Luiz Benite. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, queria aí fazer esse registro, né, de que nós vamos chegar até o colega assim que a gente tiver acesso. Então, né, não é um descaso, né? Não é um pouco caso, né? Exatamente, não é um descaso, não é a gente não conseguiu chegar, mas a gente vai chegar. Ainda não defina seu voto antes da gente chegar e ouvir o que a gente tem para dizer. Lembrando para você que está nos acompanhando que na próxima terça-feira, né, nós estaremos recebendo aqui a doutora Karen, que é a outra chapa, né, que vai estar pleiteando também, aí, no caso dela, a continuidade para mais um mandato à frente da 35ª subseção. Então, assim, minha gente, não tem nenhum favorecimento aí para A, para B ou para C. Na próxima terça-feira estará conosco aqui, já confirmou direitinho a doutora Karen, e vamos ouvi-la também aqui, vai ter o mesmo espaço aqui do nosso programa, tal qual estamos ouvindo a chapa pela ordem, vamos ouvir também aí a doutora Karen na sua defesa de ideias e tal, apresentando as suas ponderações também a respeito de, vou fazer agora igual o Thiago Leifert lá no Big Brother, né? Por que você deve continuar na casa, né? Fazendo a defesa dela e pedindo aqui a continuidade dela aos colegas advogados, né? Minha amiga Eva Lopes aqui esclarece que quem pagou o almoço foi o Romildo e diz que milagres acontecem. Romildo, aí agora pegou pesado, hein? Abraço a vocês que estão nos acompanhando, galera, deixando seus comentários aqui, muito obrigado aí pelo carinho, né? E hoje recebendo aqui os advogados Glauber e Felipe Boareto na nossa conversa aqui, as eleições, né, da OAB no próximo 16 de novembro. É sábado ou é domingo? Não, é uma terça-feira. Ah, é dia de semana? É dia de semana. Ah, bacana. Pode feriado, né? Beleza. Porque 15... Novembro é um mês cheio de... É na terça-feira. É um mês cheio de feriados, né? Dia 15 é segunda, feriado.
É isso aí, 15 é segunda, então 16 na terça-feira. Isso é de que horário? Que horário? Como é que é isso? É horário de expediente, né? De 8 às 5 que vai funcionar. E o dia inteiro, eleição por meio de cédula, com chapa numérica e o número, né? E o nome da chapa com o número ao lado. Em alguns estados vamos ter a eleição por urna e alguns outros vamos ter até por meio digital, né? O voto eletrônico. Mas o Rio de Janeiro não aderiu, então continua lá por cédula. Então, lembrando que essa eleição, então, ela é nacional. Todas as subseções. A seccional também tem? Sim, nós temos a eleição, o provimento 146. Porque a OAB é nacional, estadual e local, né? Então, a local é subseção. Nós temos a eleição do Conselho Seccional, que é o do Estado, e das subseções. Assim que houver a eleição e as pessoas serem eleitas, eles votam, os conselheiros do Rio de Janeiro, que já são definidos agora pelo Conselho Seccional, são 3, eles votam no Conselho Federal. O voto é um voto indireto, né? Isso, inclusive, tem alguns colegas que fazem essa crítica, né? Eu prefiro não me manifestar, mas tem uma crítica sobre isso, que o advogado não vota no presidente do Conselho Federal. Ele vota no do Conselho Seccional, que é do Estado. Hoje é o doutor Luciano Bandeira, né? Ele vem à reeleição com, se eu não me engano, mais uma chapa, que é a doutora Silvia Drummond. Então, quem ganhar, né, já nomeia agora 3 conselheiros que vão votar no seu... Então, o voto vai ser só para o Estado e para as subseções aqui do Estado do Rio do interior, né, e da própria capital também, tem várias subseções na capital, né, então... É uma eleição bem movimentada, bem complexa. Glauber e Filipe Areto. O Filipe teve aqui, eu perguntei a ele um pouquinho sobre isso, né? Eu queria a opinião de vocês agora também, novamente, a respeito do que eu vou perguntar agora. Não é nenhum objetivo de deixar os nossos convidados de saia justa, né? Mas até para ouvi-los a respeito disso. A OAB tem sido nessa confusão política que se instalou no Brasil a partir de 2018, de esquerda contra direita, a OAB tem sido muito questionada através de posicionamentos, às vezes, inclusive, confundindo o posicionamento pessoal do Felipe Santa Cruz, que é o presidente, com situações da instituição, né? Esse dia eu estava conversando com um amigo, eu falei, cara, mas isso aqui me parece que é uma ideia do Felipe Santa Cruz, não exatamente da OAB, mas só que nessa confusão toda aí onde a ideologia está tomando conta até de quem torce pela seleção brasileira e pelo Neymar, a OAB acabou sendo colocada nessa confusão toda aí também. Eu queria a opinião dos senhores sobre a questão da OAB, né? Esse momento que nós vivemos de polarização política, né? Onde a direita tomou o seu lugar, até a direita era meio camuflada, né? Hoje ela apareceu realmente de fato, e a esquerda nós sempre tivemos aí, apenas tinha uma moçada meio que também ali escondido num centro, né? E aí foi obrigada a assumir a sua postura de esquerda também, nada contra nenhum lado nem o outro, é importante termos as duas vertentes, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito desse momento, não o momento político, mas a importância da OAB nessa conjuntura que nós temos aí de poderes que deveriam ser harmônicos e independentes, e às vezes um interferindo no outro, isso gera uma discussão danada, a rede social acaba sendo um combustível terrível positivamente ou negativamente nessas horas. Glauber, como é que você vê isso? Flávio, a OAB, pelo artigo 44 do Estatuto, ela tem uma função primordial, que é defender a Constituição, as leis e o Estado democrático de direito. Então, ao meu sentir, a instituição como instituição por si só, ela tem que se manter, né, imparcial. Isso aí é o primeiro aspecto. Se A ou B quiser tomar uma posição própria, né, da direita ou da esquerda, seja lá quem for a denominação, qual for a denominação, ao meu ver, a ordem não pode estar dentro da ordem. Então, a partir do momento que eu tomo uma posição, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu não posso estar ali na ordem. Por quê? A própria função da ordem... Para evitar essa confusão mesmo de interpretação. Exatamente. A ordem, a intenção, a função... Assim como na hora de um julgamento, por exemplo, numa corte de justiça,
Se tem um parente, tem alguém ali, o juiz ele se julga suspeito, né? Fala, ó, cara, eu tenho que ir lá fazer, né? E pede para não participar daquele tiver processo. um mínimo de cunho de relacionamento, não pode afetar a parcialidade do juiz, né? O juiz tem que ser imparcial a todo momento. E a ordem é nesse sentido. Eu vejo assim, a gente, ao tomar uma posição como instituição, você está ferindo aí os próprios deveres da ordem. A ordem, ela fala que a OAB, né, a própria Constituição fala isso, o Estatuto, enfim, a ordem tem que representar a sociedade perante os poderes constituídos. E aí uma crítica que eu vinha fazendo, e evidentemente sem nenhum apego pessoal à atual diretoria, é que faltou um pouco isso nos problemas da cidade. Faltou isso no problema do hospital, faltou isso no problema da Câmara, faltou isso no problema do IPREVI, faltou um pouco de posicionamento da ordem como instituição para tentar solucionar problemas. Eu verifiquei algumas situações que mas lá não tem advogado em discussão no hospital, então a gente não tem que se meter. Não é a questão de ter advogado, não. A OAB, ela representa a sociedade. Então você tem que ter a condição de representar a sociedade perante aqueles poderes, executivo, legislativo e judiciário, para você exercer a função dela. Não é você tomar partido. Né? Não é você ser A ou B, não é você ser partido X ou cor X ou cor Y, mas sim tomar posição como instituição. Qual é? Defender a Constituição, as leis e o Estado Democrático. Tem lá, a Constituição fala, a OAB pode fazer ação declaratória, a OAB pode representar contra abuso de autoridade, a OAB tem essa função. Se ela estiver vendo um abuso de autoridade em algum desses representantes, ela pode representar. Não é só contra o advogado, né? Então eu vejo que a função da OAB é muito maior do que se posicionar com um lado ou outro da questão, né? Independentemente dele ser, estar ou não no cargo que exerça, né? Boreto? Então, o que o colega Glauber comentou é a questão da omissão, né? Onde deveria de repente ter atuado na municipalidade, não houve essa representatividade. Então ficou uma lacuna. Aonde está o representante da OAB? E as coisas acontecendo no município. Então isso é uma coisa que de repente pecou. Com relação à representatividade no âmbito nacional, eu deixo aqui a minha crítica. O Glauber sabe que eu sou crítico com relação ao sistema da eleição. Nós, como advogados que defendemos a democracia, e a nossa eleição não é democrática. Porque eu entendo que, além de votar no presidente da subseção e da seccional, eu, como advogado, deveria de votar no presidente para a nacional. Eu não posso deixar que um conselheiro da seccional vote elegendo um presidente nacional, quando, na verdade, eu, como advogado, deveria votar. Essa é a minha opinião e de alguns outros. Mas isso aí são coisas para serem levadas adiante, não é um momento oportuno para isso. Só tem que saber que o presidente da OAB, que representa uma instituição forte como é a OAB, ele tem que ter cuidado para que as suas opiniões não sobreponham a da instituição, que elas se confundam. Porque hoje, quando você vê um presidente da Nacional falando, você não sabe se é ele, pessoa física, ou ele representando a instituição. Então são coisas que você tem que ter uma certa temeridade na hora de tomar posicionamentos e de repente procurar ficar um pouco mais imparcial. Porque a OAB, ela tem um peso muito grande e é uma representatividade, é um corpo. Hoje nós temos mais de 1 milhão de advogados inscritos no país. Então é uma voz que não quer calar, é uma voz que tem peso. Então nós temos que ter uma certa dose homeopática na hora de nos manifestarmos, ainda mais quando diz respeito à instituição OAB, que tem um peso muito grande. É o que eu acho. Perfeito. Deixa eu mandar um abraço aqui para Sandra Inácio, que escreveu aqui o seguinte: boa tarde, Flávio, convidados, na verdade é a OAB,
tem que se colocar do lado de fora de tudo isso, né? É difícil, mas a Constituição prega essa imparcialidade. E a minha amiga Monique Toches diz aqui que é por isso que faço parte da chapa pela ordem. A instituição tem que estar presente no município, né? E assim, gente, vale aqui acrescentar que nas cidades de menor porte, como Rio Bonito, esse posicionamento às vezes que nós achamos importante, que exigimos, né? Talvez porque as pessoas têm uma cabeça meio pequena, igual ao tamanho da cidade, a galera não consegue entender determinados posicionamentos, né? Que mesmo que sejam institucionais, por vezes a pessoa personifica a posição da instituição, né? E aí se a OAB tomou a iniciativa e o Glauber é o presidente, ou o Flávio é o presidente, o camarada vai ali e marreta o Glauber, né? Porque, não, mas foi a OAB que decidiu aquilo ali e não o Glauber, né? É uma instituição. Isso acontece com a associação de moradores, isso acontece com uma série de situações, né? Onde as pessoas têm essa dificuldade de se posicionar, de apresentar ali, mesmo que de forma institucional, um posicionamento, né? Seja lá de que maneira for, por conta de se personificar as coisas e coisificar pessoas, né? Nós temos esse fenômeno nas cidades pequenas. Isso não é só uma peculiaridade de Rio Bonito, né? As coisas são personificadas e as pessoas são coisificadas, né? Eu costumo sempre dizer isso. E, por exemplo, na saúde, você quando faz uma cirurgia lá no Rio de Janeiro, aí o cara pergunta assim, quem te operou? O cara fala o Copador. Quem te operou? O Pedro Ernesto. O Pedro Ernesto já morreu há muitos anos, né? Ele tem nome no hospital, mas quem operou é Pedro Ernesto. Quem te operou? Souza Aguiar, né? Quem te operou? O Hospital do Meia, o Miguel Couto, são as figuras que operam as pessoas lá na capital do Rio de Janeiro. Aqui em Rio Bonito, quando eu falo quem te operou, o cara fala Laurindo, Anselmo, Amirton, Guaia, e por aí vai. Então essa é a prova de que nas cidades de menor porte, as pessoas são coisificadas e as coisas são personificadas, né? Porque as instituições também acabam recebendo meio que às vezes a ideia daquele dirigente que está à frente dela. É algo que a sociedade das cidades de menor porte, talvez lendo aquele livro Casa Grande Senzala, né, começassem a melhorar um pouquinho nesse espírito meio que provinciano que nós temos aqui. Não é um posicionamento dos convidados, é uma observação minha em relação a essa questão do posicionamento de instituições, seja igreja, seja associação de moradores, seja a OAB, seja a agremiação esportiva, seja a escola de samba, qualquer conglomerado de pessoas quando dá uma opinião institucional, não é o cara que representa o que está falando. Por ali houve uma votação lá dentro, o couro comeu, né? Às vezes acontece de quase um empate técnico, 50 votos a 49, e a opinião dos 50 votos vai prevalecer diante isso dos 49. Isso é né? democracia, né? Então, assim, minha gente, isso precisa ser pensado, né? E entendido também em nossa cidade. Bom, seguindo aqui com os nossos convidados, para você que chegou agora, são 16 horas e 23 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Deixa eu agradecer aqui também a nossa amiga Jéssica, que está fazendo aqui a segurança do Boarito e do Glauber, né? Ela que mexe aí nessa questão do merchan da campanha. E aí de público aqui eu quero dizer que se você precisar depois baixar aqui a entrevista nossa com alguma fala dos nossos convidados, né, para usar ao longo do trabalho até 16 de novembro, fica muito à vontade, já está autorizada, né? E aí eu estou falando aqui ao vivo para documentar, né? Que qualquer coisa, se eu reclamar lá na frente, pode dizer, não, eu tenho a gravação aqui autorizando. E aí, gente, 16 de novembro tem eleições, né? E vale lembrar que na próxima terça-feira recebemos aqui a outra chapa que concorre, a doutora Karen Lívia Figueiredo, estará aqui conosco também, né? Seguindo aqui a nossa conversa com os nossos convidados, né? Vamos falar um pouquinho sobre, efetivamente, já abordamos o assunto, Glauber e Felipe Boareto, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão da falta do juiz da primeira vara, né? Que acaba, na minha concepção de leigo, atravancando o
o desenrolar de processos, né? O doutor Pedro acaba ficando sobrecarregado, porque tem que acumular uma série de questões. Vem aí uma eleição, ainda bem que é a eleição nacional, né? Mas geralmente o juiz da cidade ele acaba sendo colocado como eleitoral também, e os processos, o processo de andamento das eleições, ele depende de uma atenção especial do juiz eleitoral, porque são prazos que correm diariamente, não tem intervalo de fim de semana, né? Tempo corrido, e isso acaba fazendo com que ele fique muito atento a isso e acaba algumas situações ficando meio que de lado, ele esperando o processo eleitoral passar. E processo eleitoral esse que não acaba no dia da eleição, só acaba em dezembro, quando quantifica tudo, os recursos aparecem, o candidato é diplomado, né? Tem toda uma pegada que acaba atrasando bastante o desenrolar da vida jurídica da comarca. O que pode ser feito a título de representatividade da ordem para que nós tenhamos esse juiz da primeira vara, né? A gente sabe que as cidades de menor porte elas acabam sendo meio que não sendo privilegiadas, né, com a figura de um juiz. Eu lembro que o doutor Antônio Carlos Guadalupe me disse uma vez, numa conversa nossa, que Rio Bonito e outras cidades de menor porte carecem às vezes daquela moradia. Antigamente parece que tinha uma situação do cara que tinha que morar na cidade, né? Tanto o promotor, o juiz, etc. e tal, e aí, por conta da escassez desses profissionais, né? Desses serventuários aí da justiça, abriu-se mão dessa história do cara morar por aqui. E aí perdeu-se um pouco uma série de situações. Quando o juiz está na cidade, ele consegue ter um juízo de valor, às vezes, que tornam, de acordo com o que o doutor Antônio Carlos me falou nessa oportunidade, um julgamento mais justo, quando ele analisa não só um litígio entre pessoas, como conjunturas sociais também, etc, etc, etc. O que fazer, Glauber e Felipe, para termos esse juiz da primeira vara aí, o que certamente dará celeridade, que vai ser bom para todo mundo, tanto para o cliente quanto para o advogado e tal? Flávio, a gente, aproveitando o gancho de você falar em nome do meu saudoso pai, eu vou resumir a minha resposta numa seguinte situação. A gente tem que atravessar a poça d'água. Meu pai falava isso. A gente tem que pegar... Inclusive um dia ele me falou: Flávio, eu admiro você, que você é depois da poça. Exatamente. Ele tinha essa situação justamente para demonstrar que a gente não pode ficar aqui ligando para a ordem, atravessa a poça, vai ao tribunal e vamos trabalhar com relação a isso. Não adianta aguardar. O doutor Pedro, a gente está numa apreensão muito grande, que a partir de janeiro, ele é nomeado juiz da eleitoral. O Flávio foi muito bem, foi de uma precisão cirúrgica. Nós vamos ficar sem juiz da comarca. E nós temos duas varas, né, que são competentes para julgar diversos assuntos, desde a briga de foice até a pensão alimentícia, desde de danos morais até o homicídio, né, ao júri, e nós vamos ficar sem ninguém. Então, como a gente tem que fazer? Atravessar a poça. Não dá para ficar esperando o juiz vir. A preocupação é muito grande. O advogado de Rio Bonito hoje, já aconteceu comigo algumas vezes, para eu despachar um processo da primeira vara, tem que ir a Casimiro, falar com o doutor Rafael, né, que recebe a gente muito bem, mas ele está lá com o Casimiro, nosso processo está aqui. Às vezes o processo é físico, você tem que pegar o processo aqui e levar o processo lá para falar com ele. Então é uma dificuldade, o advogado vem encontrando, a gente advoga, a gente vive da advocacia, eu sou professor universitário, mas a minha renda é da advocacia. E aí vamos falar de economia, né? E aí é combustível, é pedágio, é o desgaste do seu veículo, tempo, né? Esse deslocamento aí, você podia estar atendendo alguém, fazendo uma consultoria. Exatamente. No final das contas... Acabou onerando o seu trabalho, né? Reduzindo sua renda, etc. No final das contas, o advogado está pagando para trabalhar, né? Porque ele vai cobrar uns honorários de acordo com uma situação, só que surgem outros que ele não pode mais cobrar. Então é uma influência muito grande. A gente tem que pegar
né? E analisar com outras cidades ao lado, né? A gente vê que há uma dificuldade grande de juízes, né? Concurso é um concurso muito difícil, né? Então você tem lá, surgem 50 vagas, passam 15, né? Mas aí isso dá um déficit normal dentro da magistratura, porém isso pode ser resolvido, né? Vamos atravessar a poça, braços dados aí com a galera da política, e aí eu estou falando aqui de influência mesmo, né? do prefeito, vereadores, presidente da Câmara, figuras de destaque. Nós temos em Rio Bonito algumas pessoas que se destacam aí no meio jurídico, né? Nós temos, por exemplo, o desembargador Carlinho, né? Que é uma figura influente no meio jurídico, a gente sabe disso, o doutor Almir, o Luciano Matos, que é amigo nosso aí, primo de Murilinho, né? Ou seja, de repente uma excursão desse pessoal todo indo lá bater na porta de alguém, Glauber. Como é que funciona, Boreto? Como é que vocês veem isso? Flávio, eu vejo que o momento para Rio Bonito hoje, com a ascensão do doutor Luciano na Procuradoria-Geral de Justiça, com o doutor Mi sendo o juiz mais antigo em atividade hoje, não o mais velho, né? Mas o mais antigo em atividade. É bom você deixar isso claro para depois ele não reclamar. Vai ficar chateado. É o mais antigo em atividade. Eu estou mesmo com concurso de 87, se não me engano, 86. Né? A gente tem o desembargador Carlos José Martins Gomes, que vem a ser meu parente, né? Navega, família Navega, eu sou neto de Wagner e meu avô era primo dele. É um momento, uma conjuntura, e outros desembargadores, nós temos um desembargador de Silva Jardim, doutor, agora me fugiu o nome dele, de Silva Jardim. A gente tem aí vários juízes que foram daqui, que são desembargadores. Então a conjuntura de Rio Bonito é uma conjuntura boa, um momento para Rio Bonito. Mais um prefeito, mais 11 vereadores, 2 deputados estaduais que moram na cidade e outras figuras influentes da política que podem também dar um telefonema para ajudar, né? Por que não? Exatamente. O desembargador, lembra, doutor Caio Ítalo, de Silva Jardim. Sim. Nós temos o prefeito é uma pessoa que foi aqui já tivemos com ele, conversamos, ele se propôs a ajudar em todos os momentos, de repente com o próprio governador, e tentar fazer uma ligação, que realmente não tem condições, vai haver essa eleição e vai prejudicar toda a sociedade, não só os advogados, mas a sociedade vai ser extremamente prejudicada aí nos próximos anos. Perfeito. Boreto, quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre esse déficit aí e a importância disso, o que fazer? Então, é uma questão muito delicada, Flávio. Muitas das vezes o cliente entra no seu escritório e te contrata, e aí você dá entrada na ação e de repente não tem um retorno com relação a uma tutela, uma medida de urgência que você pede naquele processo. Aí passa 1 semana, 2 semanas e o cliente te ligando. Só que eu já... esse cara tá duro, precisando daquela grana, né? Então, às vezes é um corte de luz, uma coisa simples. E você dá entrada na ação, só que você não tem um retorno, porque você não tem quem julgue naquele momento. E aí você pega, vai lá no fórum despachar, não tem o responsável do juizado e da primeira vara, que ele cumula com outra vara, com outra comarca. Então, você não tem aquele dia para achar aquele responsável ali. Aí o processo fica navegando. Ao Deus dará, porque as coisas demoram. Então, uma situação de emergência, você não consegue ter um retorno à altura do que você deveria dar para o cliente. Isso é muito ruim, isso é constrangedor. Isso é uma coisa mais imediata. Fora a questão da demora nos julgamentos, né? O advogado tem passado um momento dificílimo no judiciário, principalmente quando quer ver o advogado ficar feliz. Uma linha no processo, espeça-se mandado de pagamento. O advogado vai ficar feliz. O dinheiro saiu. Às vezes o dinheiro está no processo, leva 4, 6 meses para o advogado receber. Porque eles demoram a ir para a conclusão, o juiz manda expedir o mandado de pagamento, aí volta para o digitador, ele digita. Então é uma série de acontecimentos, vamos dizer assim, dentro do processo, até o advogado receber. E aí a parte às vezes acha que é o advogado que não está trabalhando, mas não. São coisas inerentes à vontade do advogado.
O juiz, sendo titular da comarca, as coisas com certeza vão andar de formas céleres. Você vai chegar na comarca, você vai ter o juiz para despachar. Que é uma coisa que nós estamos vivendo há anos. Essa precariedade em Rio Bonito. E parece que a impressão que eu tenho é que diante da questão da pandemia... piorou mais ainda. E aí houve aí lockdown, né? Essas questões dos códigos sanitários, etc e tal. E a moçada nesse tal de teletrabalho, e acaba que esse teletrabalho já existia aí uma lentidão, Flávio, engarrafou de vez o negócio, né? Flávio, eu percebo isso conversando com as pessoas. Rio Bonito ficou mais de 1 ano e 3 meses sem ter audiência praticamente. Não tinha audiência. Primeira vara, juizado, todas as audiências marcadas eram desmarcadas. Desmarcava-se. A gente atua, não só em Rio Bonito, atua em outras comarcas, várias delas fazendo audiência virtual. O cliente ia no escritório, a gente fazia as audiências, ou fazia do seu telefone. Todo mundo hoje tem um telefone que dá para fazer audiência. Em Rio Bonito não tinha audiência. Eram desmarcadas. Aí mandava-se falar em... Juntava-se contestação e mandava o autor falar em réplica no juizado. Aí você ficava assim... As sentenças, até quando dadas, eram boas, razoáveis. Mas a questão é a celeridade. Eu costumo falar que o juiz não tem que julgar tudo a seu favor. Se for contrário, você recorre. Mas que tenha um julgamento. Coisas que não estavam tendo. Porque o advogado, o mecanismo dele, se ele não está satisfeito com aquela decisão em prol do seu cliente, ele recorre. Mas você tem uma decisão. E nós não estamos tendo. Por quê? O processo demora uma barbaridade para ter uma decisão final. Isso não é bom para o advogado, não é bom para o cliente, não é bom para a sociedade. Porque o judiciário hoje já... E não é bom para o judiciário que acaba ficando claro, por essa peste então, de que... A imagem do judiciário hoje está muito desgastada diante das decisões do Superior, do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então já há um certo desgaste. E aí, tudo juntando... Num efeito cascata, isso para lá no colo do advogado. E aí, essa turma da justiça é tudo igual. Aí sabe o que acontece, Flávio? A pessoa perde a esperança no judiciário e deixa de contratar o advogado. Porque ele acha, isso aí não vai adiantar nada. Isso pra gente é ruim. Desvaloriza o nosso serviço. Entendeu? Então nós temos que ter um judiciário forte, um judiciário eficaz e uma OAB consolidada através de bons advogados. Que eu digo a você... 99,9% dos advogados são muito bons. Tá? Infelizmente é uma classe que não é tão corporativista como é o médico. Dificilmente você vê um médico falar mal de outro médico. Na advocacia isso não existe tanto. Mas os advogados são bons. Porque se você pegar o número de advogados que existem e pegar o número de advogados punidos com a má advocacia, você vai ver que não chega a 1%. Então o advogado ele está ali sim, para ser limpo, puro. Tanto que antes de você pegar a sua identidade profissional, de prestar o seu juramento, você tem que ter um atestado de boa conduta, idoneidade. Não é qualquer um. Não é só fazer a prova. Não é só fazer a prova da OAB, passei. Agora eu vou ser advogado. Não. Peguei minha carteirinha. Como dizem aí, peguei minha carteirinha. Coisa que nós abonamos veementemente. Você não estuda uma faculdade, você não estuda para uma prova para depois ir lá e pegar a carteirinha na OAB. Você vai lá prestar uma solenidade, um juramento profissional. Quando nós tivemos a felicidade de prestar o compromisso ainda na época do Dr. Antônio Carlos Guadalupe, eu lembro da satisfação da minha mãe ter ido lá. A minha irmã ter ido lá. Os meus amigos mais chegados terem ido lá. Porque aquilo era uma representatividade. Você está ali recebendo a sua identidade profissional. Hoje em dia, Flávio, eu já vi colegas advogados irem lá pegar o OAB, não ter um parente, não ter um amigo. É como se aquilo fosse um mero ato. Quando na verdade não é um mero ato. Aquilo ali é uma importância, um divisor de águas na vida da pessoa. É o antes dele ser um advogado registrado na OAB e o depois. Porque querendo ou não, o advogado, a vida dele pessoal, ele tem que ter um cunho muito grande, um respeito, um zelo muito grande pela vida profissional dele, pessoal.
Dificilmente, ô Flávio, você vai me ver num bar altas horas, isso, aquilo, porque você tem que ter uma conduta um pouco diferente. Como que amanhã ou depois você vai despachar? Imagina um juiz, sexta-feira de carnaval, sair na rua fantasiado de mulher, e amanhã ou depois está lá num julgamento, julgando uma decisão de um crime. São coisas incompatíveis. Que aconteceu na mesma alcova onde ele estava ali vestido de mulher na suruba. Não pode. O advogado, ele tem que saber libar da reputação. Você imagina um advogado bêbado caído na rua, que coisa horrível. Então são coisas que não condizem com a atividade. E a advocacia é uma delas. Então você tem que zelar pela sua carteira de advogado, pela sua identidade profissional. Até por isso que se cobra até padrão de vestimenta para estar no fórum, né? É claro. Determinado tipo de, claro. de comportamento. Você tem que saber se comportar de uma forma diferente. Aonde vem a palavra decoro, né? Poxa. Que significa de decoração, de decorar, de belezar. Aí hoje em dia, como nós falamos no início aqui do nosso bate-papo, essas várias faculdades que estão por aí, elas te ensinam a passar na OAB, entre aspas. Mas elas não te ensinam a conduta de ser advogado. Isso, eu lembro que tinha um professor, mestre, não sei se você lembra, Dércio Santiago, que deu aula pra gente. Um senhor que vinha dar aula, ele falava: passar na faculdade todos vão passar, mas quem vai diferenciar o profissional é a vida lá fora. E essa vida lá fora nós tivemos a honra e o privilégio de aprender com o pai dele, com o Antônio Carlos. Que ele cobrava isso da gente, a questão do profissional. Então isso é uma coisa importante. Poxa, eu lembro, Antônio Carlos conseguiu para mim um estágio no fórum como conciliador. Eu estava no terceiro período da faculdade, o segundo. Ele exigia que eu fosse de terno fazer as conciliações, Glauber. Seu pai, Boareto, você tem que ir de terno. Eu falei: Antônio, mas eu só tenho um terno. Então compre outro quando puder, mas você tem que ir de terno. Você ali está representando a justiça. Você é um conciliador. Eu fui conciliador 4 anos no fórum, Flávio. E conseguiu comprar o terno novo? Com muita luta, mas consegui. Entendeu? São coisas que são compatíveis com a profissão. Aí, chega lá, vou pegar minha carteirinha, aí o cara vai lá prestar uma solenidade, prestar um juramento, não vai um representante da família, não vai um amigo. As coisas não são assim. Tinha uma solenidade, né, Glauber? Pô, era feito... Você deve ter participado de alguma solenidade de entrega de carteira lá na OAB. Poxa, tinha uma apresentação, tinha um paraninfo. Eu fui o mestre de cerimônia de algumas apresentações. Então, são coisas que os advogados atuais não Tinha têm toda conhecimento. uma solenidade, e aí eu era contratado para ser o mestre de cerimônias, né, e tal. Porque o estatuto fala que um dos requisitos para você se inscrever na ordem é prestar juramento perante a OAB. Então, não é só para entregar, não. Você faz o exame, apresenta idoneidade, apresenta certidões e presta o juramento. Enquanto você não prestar, você não está inscrito. Não é advogado. Agora, um abraço aqui para Marcele Sader, que está nos acompanhando, e manda o Michel, né? O homem do pedal. Dentro disso que nós estamos conversando aqui, no meu tempo de escoteiro, nós tínhamos uma frase, e aí, como diz o Mário Sérgio Cortella, já estamos caminhando para o final do nosso programa aqui, temos ainda 17 minutos aqui de conversa. Nós tínhamos na época dos escoteiros uma frase que dizia: unidade forte, capitão forte. Capitão forte, unidade forte. Ou seja, quando você tinha uma liderança, né, eram divididas por como se fossem infantarias, né, nos escoteiros. E aí era uma unidade de 8 meninos, aquilo tinha um capitão, o capitão gerenciava aqui, os 7 garotos formavam 8 com eles, etc. e tal. E aí quando você tinha um camarada com liderança à frente, os comandados tinham um determinado comportamento, né? E esses comandados também se refletiam no comportamento do capitão, do líder ali. E aí eu fico me perguntando, naquela reflexão do efeito Tostines, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Nos falta então liderança, e o Ari estava falando aqui da questão do corporativismo, que os médicos são muito conhecidos por isso, né? E para a classe isso é muito interessante.
Então nos falta liderança ou a categoria realmente está meio que dispersa, né? Ou as duas coisas? Como é que vocês veem isso, né? Para a gente já caminhando aqui para o final da nossa conversa. Como é que você vê isso, Glauber? Flávio, eu vejo um misto de... Porque existe assim, uma dificuldade muito grande das pessoas hoje terem o seu papel de liderança, né? Eu vou contar rapidamente aqui, para ilustrar, para você poder fazer a sua observação, o ônibus da faculdade, né? E aí o ônibus tinha que ter um representante, né? Porque a gente viajava no ônibus da faculdade, o ônibus universitário. Tinha que ter um representante aqui, beleza. Aí apareciam dois nomes, Flávio e Felipe Poireto. Aí o pessoal do ônibus, não, a gente não quer ser dois, não. Mas aí quem vai ser? Tem que ter alguém. Você quer? Não, eu também não quero, não. Ué, mas como é que é isso, né? O cara não concordava em ser fulano e cicrano, mas ele também não queria, mas ninguém queria. Mas tinha que ter um representante, ora bolas. E aí você percebe que existe uma dificuldade hoje, né, por conta de uma série de questões que envolvem comportamento, cultura, e etc. e tal, as pessoas têm dificuldade de assumir aí postos de liderança, né? Deve ter um monte de gente, Glauber, que deve ter chegado um monte de colega advogado que deve falar assim, Glauber, sai dessa furada, rapaz. Esse negócio de ser presidente do OAB, isso é uma maluquice. Poireto, você está se metendo nisso pra quê, irmão? Larga isso de mão, rapaz. Vai cuidar do seu sítio, vai cuidar do seu escritório, esquece esse negócio. As pessoas parecem que têm meio que uma aversão aos cargos de liderança, aos cargos onde alguém se destaca, etc. Então, é uma leitura que eu faço da sociedade de hoje. E parece que essa escassez de líderes e lideranças se reflete nessa sociedade meio que cada um por si, Deus por ninguém e tal. E eu acho que os advogados acabam não sendo diferentes desse cenário como um todo. Posso, Glauber, até falar antes? Fica à vontade. Esse questionamento seu, ele é importantíssimo. Várias pessoas falaram, Glauber, você vai se meter nisso para quê? Poireto, você vai se meter nisso para quê? Você já não tem tempo. Mas se nós formos pensar assim, qual ajuda que nós daríamos nesse momento que achamos que precisamos dar o nosso tempo e a nossa doação para a instituição? Então o momento é esse, Flávio, é o momento do divisor de águas que nós estamos falando. E todos nós temos que dar a nossa doação. Temos que doar o nosso tempo, doar um pouco do nosso espaço. Glauber não precisa disso para a sua vida financeira, para a sua vida profissional. É um profissional gabaritado, tem a sua vida equilibrada. Eu, graças a Deus, também tenho. Eu não dependo de cargo de OAB, como tenho certeza que também a colega que está lá não depende disso para sobreviver. Mas são cunhos particulares, coisas pessoais, onde cada um tenta continuar dando a sua contribuição. Glauber tem muito a doar para a instituição e eu também tenho para ajudar ele. Então é com esse afinco, Flávio, que nós nos dispusemos a emprestar o nosso nome para participar da chapa. Porque as ideias nossas são pertinentes, nós temos várias coisas que nós queremos colocar em prática, em prol do colega, em prol do advogado, e não temos necessidade, tá? Isso é importante, né, Glauber? Não é nada de proveito próprio, não, porque nós não precisamos disso, graças a Deus. É questão mesmo de doar, dar a nossa contribuição para a OAB, que é uma coisa que nós entendemos que é o momento, entendeu? É por aí. E por isso que eu topei. Porque é Glauber, se fosse outro, eu não toparia vir. Olhando o advogado como um CNPJ, é como se fosse uma responsabilidade social dessa empresa que é o advogado, né? Que é a sua vida profissional. Isso aí. A ordem, a gente tem a intenção, Flávio, de fazer efetivamente a representação dos colegas, né? Então, assim, essa questão da liderança que você falou, eu não vou criticar a doutora, né, a atual, mas assim... Mas não é criticar ela, olhando a conjuntura do processo. Então, a minha opinião é assim, a OAB ela tem diversas comissões, né? A OAB tem comissão de meio ambiente, comissão de esportes, comissões de direito imobiliário, e nós identificamos uma centralização em uma única pessoa e evitar de que aquelas pessoas tivessem autonomia de fazer determinadas coisas. Então não adianta você nomear uma comissão de tal e não deixar a pessoa fazer nada. Por que você nomear uma comissão de direito imobiliário que não tenha um corretor de imóveis advogado? Nós temos diversos. Você nomear uma comissão de direito esportivo sem um advogado especialista em direito esportivo. Né? Não estou falando no meu caso próprio, né?
Mas será que eu nunca pude dar uma contribuição, Flávio, em direito esportivo para Rio Bonito? Procurador do STJD? Será que eu já me dispus, já falei? Será que eu não posso fazer nada, não posso ajudar? Aquela conversa nossa sobre a junta disciplinar para campeonatos locais nossos aqui, né? Até hoje o Rio Bonito não tem a junta disciplinar. O presidente da comissão me ligou perguntando como é que fazia. Ou seja, a gente saiu de lá já tem 9 anos com meu pai e não existe uma junta disciplinar. Né? Nós vamos ter agora, eu recebi agora uns panfletos sobre o campeonato Indústria e Comércio, já era para ter tido a composição da junta. Já teve até conselho arbitral. Né? Exatamente. Então, será que eu, o Boareto, os colegas, não podemos dar nada? Não podemos contribuir, nunca fomos chamados para nada. Então, assim, não sou eu e ele. O que eu acho que essa questão é o seguinte, você nomeia uma comissão, você também não dá autonomia. Então, você não pode colocar qualquer um lá para você dar autonomia. Você tem que colocar, em tese, pessoas que você consiga conversar de uma forma mais simples. Então, a gente verificou isso aí. Então, a nossa intenção é efetivamente criar comissões para as pessoas trabalharem com autonomia. Então, você tem uma liderança, mas você tem que dar autonomia. Né? O Maquiavel lá falava isso, né? No Príncipe. Você também, a pessoa que está lá na comissão sabe o seguinte, não, quem está acima, o presidente, ele pode me cortar, mas eu tenho também autonomia para trabalhar. Então você não pode tirar o cara dali, o cara não pode ser um mero fantoche. Então a gente identificou esse problema. Né? Eu acho que o principal problema é nesse sentido. E quando montar também a comissão, montar com pessoas que sejam da área. E pessoas da cidade, que integram a subseção Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim. Não adianta você montar uma comissão de direito militar e trazer as pessoas de Niterói. Exatamente. Né? Então você tem que dar ênfase a quem é do local, quem é do espaço. Se você não tem um profissional daquela área, pergunte a alguém se tem interesse, ele estude, se informe a respeito do assunto e aí sim, ele pode vir a presidir uma comissão. Agora, você montar comissões por meramente montar e ainda trazer pessoas de fora, eu não acho que seja bacana. Quem está na comissão tem que ser pessoa da subseção. Perfeito. Bom, minha gente, caminhando aqui para o final do nosso programa, recebendo hoje aqui os advogados Glauber e Felipe Boareto, que são da chapa Pela Ordem e estão disputando aí as eleições, né, do comando da 35ª subseção, que abrange os municípios de Rio Bonito, Tanguá e Silva Jardim. Faltando agora 8 minutinhos para finalizarmos o nosso programa, vamos às nossas despedidas e palavras finais, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso ciclista, um dos melhores do município, doutor Michel Valadares, né? Grande abraço para o nosso amigo Michel, nobre colega doutor Glauber Guadalupe, vai trazer de volta a representatividade que nossa OAB perdeu, diz aqui o Michel. Abraço, Michel. Meu amigo Miranda Azeredo passa por aqui nos acompanhando também, Nicole Oliveira, Diana Silva, meu amigo William Farpella, grande abraço aí para essa rapaziada. Grande William, abraço, meu irmão, seja bem-vindo. Boareto, começa com você, com as nossas despedidas, né? Deixa o Glauber aqui falar por último. E foi um prazer mais uma vez, meu amigo, recebê-lo aqui. Seja bem-vindo sempre, né? Como eu falei no início, já é cliente da casa, que já é a segunda vez que você aparece aqui. Seja muito bem-vindo, meu irmão. E suas palavras finais. Obrigado aqui por essa oportunidade de ouvi-lo mais uma vez. Flávio, na verdade nós é quem temos que agradecer o convite. É sempre uma satisfação poder estar aqui, ser sempre bem recebido. Você é uma pessoa carismática, um formador de opinião do município. Não tem como agradar a todos. Isso é uma coisa que nem Jesus Cristo conseguiu fazer, né? Mas dentro da nossa humildade a gente procura sempre passar alguma coisa de confiança para as pessoas. E você aqui abrindo o espaço ao qual você dignifica com tamanha honraria aqui pra gente, levando aos seus ouvintes um pouco do que a gente espera, do que a gente pode transmitir, frisando que nós não somos uma chapa de oposição, nós somos uma chapa com novas ideias, com novos ideais e com o intuito de trazer sangue novo, coisas novas.
Desde já o meu muito obrigado, um grande abraço a todos aqueles que nos ouviram. Perdoe-nos se falamos aqui alguma coisa que foi de contrário à sua intenção ou ao seu princípio, à sua ideia, mas nós aqui falamos de coração puro, sem querer dizer que estamos certos ou errados. Até porque toda unanimidade é burra, né? Então nós estamos aqui para levar um pouco das nossas ideias e espero que o colega advogado que esteja ouvindo possa de repente refletir um pouco melhor sobre o seu voto. Aquele que está em dúvida, se puder de repente nos dar essa nova oportunidade. E eu quero que o advogado esteja lá na nossa casa, que é a OAB. E é assim que eu me dirijo à OAB, a nossa casa. Não a minha, mas a nossa. Flávio, sempre um prazer, muito obrigado. E sempre que precisar, o convite me sendo dirigido, eu estarei aqui, pode ter certeza. Um grande abraço. Para a gente descontrair um pouquinho, parece que ano que vem teremos o Botafogo de volta à elite do futebol. Opa, estamos na torcida. Tá bem, né? Estamos na torcida. E desde já também agradecer o Glauber aqui pelo convite e pela confiança na minha pessoa para compor a diretoria com ele e todos os nossos colegas que de uma forma aceitaram também fazer parte da diretoria, né? Porque as pessoas se expõem quando elas vêm a público, né? Então as pessoas, para que você vai se envolver? Por quê? Mas é o momento é esse, e a todos aqueles também que compõem conosco, meu muito obrigado, vamos continuar trabalhando e um grande abraço. Beleza, meu amigo Glauber, prazer recebê-lo aqui, meu irmão, seja bem-vindo sempre, foi excelente. Espero que você tenha gostado da estreia, né? E que nós possamos vê-lo aqui outras vezes, né? E, sobretudo, se for eleito presidente da 35ª subseção, conte sempre conosco aí, com as nossas mídias aí, para poder ajudá-lo a falar com o advogado. E suas palavras finais aí com os nossos ouvintes e o advogado que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, que tem uma moçada que deve estar trabalhando, está no fórum, né, está por aí, nas audiências, e à noite, bom, vamos ver o que eles disseram lá no programa. O programa vai ficar disponível aqui na nossa página. Suas palavras finais, Glauber. Obrigado. Flávio, queria agradecer aí a seu convite, sua disponibilidade de deixar a gente aqui falar, ter esse espaço, né, para poder manifestar. Já falei que a gente está encontrando dificuldade, né, com os colegas de acesso, né, mas a gente agradece muito. Eu admiro você muito por tudo que você fez até agora pela comunicação de Rio Bonito. Você, sem dúvida nenhuma, é um ícone, como eu já falei, na imprensa rio-bonitense, na opinião, na formação de opinião. Você sempre abriu espaço. Você está falando que eu sou iniciante aqui, mas eu creio que várias vezes você já conversou, a gente já conversou sobre várias, você sempre ouviu, sempre nos propôs essa liberdade de expressão, e de poder realmente contribuir com pessoas que você sabe que tem intenção boa, que são da cidade como a gente. Então agradeço muito. Eu, independentemente de ser eleito ou não, eu quero retornar aqui e poder bater um papo com você de diversos assuntos em prol do município. Nós estamos sempre aí, nós somos da casa, e eu peço ao colega advogado que ouça a gente, não defina seu voto antes de nos ouvir, de ver as nossas propostas, de poder participar com a gente. Inclusive quem é da atual diretoria ou da chapa ou das comissões atuais da OAB são colegas, são advogados, vão participar. Eu convido vocês para participar das nossas propostas, da nossa gestão. Então, são com essas palavras que eu vou me despedindo. Eu vou agradecendo a todos os ouvintes também, a quem está aí na internet, nas transmissões. A gente vai continuar fazendo as lives, tá? Agora a gente vai fazer uma live sobre os meios alternativos de acesso à justiça, que a gente vê um campo para os advogados não dependerem unicamente do judiciário. Tem uns cartórios com uso capião, divórcio, atas notariais, diversos atos que podem ser feitos sem necessidade de ir ao fórum. Então a gente vai fazer uma live recente agora sobre isso, assim como vamos tentar fazer outras divulgações na internet. Então é isso, são com essas palavras que eu agradeço
e peço ao colega que nos ouça antes de votar no dia 16 de novembro. Muito obrigado, Flávio. Perfeito. Tem rede social, assim, pela ordem da chapa? Tem rede social? Arroba pela ordem 35. Arroba pela ordem 35. E aí as ideias, projetos estão sendo colocados. Só Instagram ou Facebook também, Jéssica? Tem Facebook também. Facebook PL também. Ordem. Beleza. Então, só dar uma navegada nas redes sociais aí, vocês vão encontrar lá os conteúdos, os trabalhos, né? Que a moçada está colocando. Meu amigo Fabinho, o nosso amigo Glauber já tinha comentado aqui, que é neto do professor Wagner, né? Saudoso professor Wagner, que era nosso inspetor de alunos, né? Lá no Colégio Municipal, quando eu estudava lá à noite. E na condição de criado na igreja adventista ali, quando eu passava indo para a igreja, sempre escutava um piano tocando lá na casa do professor Wagner, que tinha um veraneio, que tive a oportunidade de andar algumas vezes naquele veraneio também, era amigo de papai. Fica aqui essa deferência, essa lembrança do saudoso professor Wagner, né? A Yasmin Fagian colocou aqui, olha, sigam o Instagram da chapa Pela Ordem, arroba Pela Ordem 35. Obrigado, Yasmin, pela sua contribuição aqui também. Lembrando, amigos, que a live fica disponível na minha página, também estará no meu canal no YouTube, para quem quiser acompanhar. Às vezes a pessoa não tem Facebook, não tem rede social, mas no YouTube dá para assistir, né? E também vale acrescentar ainda que na próxima terça-feira receberemos aqui a outra chapa, né? A doutora Karen Lívia Figueiredo estará aqui conosco também, falando as suas ideias, respondendo questionamentos e respondendo você que está em casa nos prestigiando e nos acompanhando. Um beijo grande no coração, muito obrigado pelo carinho, obrigado Boreto, obrigado Glauber, obrigado Jéssica pela companhia, e você que está em casa, sobretudo, nos acompanhando, nos prestigiando, muito obrigado. Papai do Céu abençoe cada um. Estamos aqui em fase de ouvir amanhã, ainda não está fechado, mas provavelmente teremos aqui no nosso programa amanhã o organizador da exposição do cavalo Manga Larga Machador. Ontem a gente recebeu o rapaz do leilão, né, o Jorge Paulo Queiroz, do leilão de gado de corte, e amanhã certamente o organizador do cavalo Manga Larga para falar conosco sobre a importância desses eventos, impacto na economia, como é que vai ser isso, empregos que estão sendo gerados e etc, etc. Valeu, gente, um abraço grande, um beijo no coração de todos e vamos em frente. A gente vai ficando por aqui, muito obrigado a todos que nos prestigiaram, e amanhã a gente volta às 15 horas com mais um programa Flávio Azevedo. Valeu! Fechar ali. A Rádio Jornal 1340 AM Leste.